12 Guild Wars Capítulo 34 Inspecionando Propriedades 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco balançou a cabeça e decidiu ignorar aquela sensação estranha que teve. Embora fosse super intrusivo, também era muito difícil para ele rastrear. Isso reforçou ainda mais suas suspeitas em relação a Ia, mas ele manteve isso em segredo. Draco estava um pouco ciente de que a Ia estava de olho nele desde que ele começou sua cadeia de eventos impossíveis, mas mesmo assim, e daí? A linha de pensamento de Draco era semelhante a todos aqueles caras de filmes apocalípticos de ficção científica que acreditavam que a inteligência artificial não poderia superar suas diretrizes. A IA do Boundless foi encarregada de tornar o jogo o mais palatável possível para os jogadores, mantendo o realismo. Mesmo que ouvisse a conversa deles, e daí? A IA não podia fazer nada sobre o conhecimento das linhagens, já que nem sabia quais eram as habilidades da linhagem ou mesmo quem as possuía, além do duo maligno e do Lorde local. Não poderia fazer nada sobre o conhecimento de sua reencarnação, já que os dois nunca especificaram quanto tempo viveria antes de reencarnar. Na verdade, Draco acertou em cheio. A IA estava tendo um aneurisma digital tentando pensar em como lidar com os dois. E se Draco e Eva tivessem jogado o jogo por 3 meses antes de morrer e reencarnar? E se eles tivessem jogado por menos que isso e suas altas habilidades fossem devidas à sua linhagem? A IA não era um ser humano que faria uma suposição e agiria de acordo com ela. Era como qualquer forma de ciência. Antes de se chegar a uma conclusão, deve haver, sem dúvida, provas. Tá aí o limbo da indecisão. Draco tinha isso acertado perfeitamente e Eva também. Duas pessoas que sabiam como essa inteligência artificial funcionava intimamente devido à sua experiência e posições em sua linha do tempo passada. No entanto, se Draco pudesse reencarnar e Eva pudesse de repente ter as memórias, habilidades e emoções de sua vida passada transferidas repentinamente, naturalmente haveria mudanças. O efeito borboleta foi uma coisa assustadora. Uma pequena brisa criada pelo bater suave das asas de uma borboleta em um lugar poderia causar desastres naturais, bem como tempestades horríveis em outro. A partir do momento em que Draco teve seu cérebro escaneado pelo capacete virtual antes de entrar no Boundless, ocorreu uma anomalia. Se o cérebro de uma pessoa pudesse ser mapeado, todo o conteúdo do seu crânio não seria capturado pelo scanner. Isso foi possível, mas não em profundidade. Afinal, fotocopiar um documento poderia replicar palavras, mas não o papel. Ainda assim, devido à reencarnação de Draco, seu cérebro foi drasticamente alterado de uma pessoa normal para alguém que tinha experiências, habilidades e conhecimento de coisas que eram escassas nesta linha do tempo. Para dominar o controle, tanto o vazio da perfeição quanto o corpo da divindade exigiam modificações no cérebro através do próprio método. Caso contrário, como Draco poderia realizar as proezas que podia com o mesmo cérebro que todos os outros tinham, mas eles não conseguiam também. Não foi uma grande mudança, mas a mudança mais importante foi a descalcificação total da glândula pineal. Foi a parte do cérebro que permitiu que o vazio de perfeição deixasse o corpo e influenciasse o ambiente. Quando a Ia fez uma varredura no cérebro de Draco, ela notou as mudanças em sua biologia em comparação com os outros, mas não fez nada ativamente porque sempre existiram desvios. No entanto, esses dados conflitantes entraram em conflito com todas as outras verificações e causaram a existência de um bug. Esse bug desempenharia um grande papel em breve. Draco e Rivetingnit decidiram fazer um tour pelo Guild Hall. A própria recepcionista decidiu ser a guia dos seus dois superiores, levando-os até o elevador. Os primeiros 10 andares foram preenchidos com salas diferentes. No primeiro andar havia sala comum que era grande e tinha bar, restaurante e também uma seção de jogos de azar. Mais de 75% da sala era composta por um estilo lounge com sofás e namoradeiras espalhados por toda a sala. O quarto tinha ar-condicionado 24 horas por dia, 7 dias por semana e tinha uma coloração vibrante. Tapetes vermelho sangue, teto de azulejos creme e paredes de madeira polida. Era uma mistura de estilo antigo e moderno, graças ao design de interiores. Draco acenou com a cabeça satisfeito enquanto Rivetingnit permaneceu em silêncio. Contudo, Draco podia sentir a aprovação dela ao layout. Ambos tinham salas comuns em seus antigos guilds.
Mas nenhuma era tão esteticamente agradável quanto esta. Também. Bônus de sala comum. Acumule 0,1% de experiência por hora passada na sala comunal. Os pagamentos de jogos de azar aumentaram 25%. Vigor, mana e saúde recuperam 50% mais rápido. Nota. Os bônus variam de acordo com a classificação do membro da guilda. Draco teve que fazer uma pausa nisso. Até mesmo Rivetingnit tremia sutilmente. O benefício do pagamento do jogo, bem como a recuperação das estatísticas, não estavam fora de lugar. Suas antigas salas comuns também tinham isso. No entanto, esse primeiro benefício. Isso fez os dois velhos monstros estremecerem internamente como se estivessem enfrentando um demônio. Os dois juraram recrutar membros que fossem confiáveis ou completamente incapazes de traí-los. Embora suas reações possam parecer exageradas para a maioria, foi devido ao conhecimento que possuíam que reconheceram o valor deste bônus. Porque Richmond estava descansando em alguma floresta em vez de diminuir a distância para o nível 400. Ele estava no nível 397, a apenas 3 níveis de ser o Senhor Supremo do mundo. Bobagem, se Richmond pudesse, ele precisaria se isolar. Uma vez que um NPC alcançasse o rank 7, ele não poderia subir de nível facilmente como antes. A razão era muito simples quando você pensava sobre isso. Como todos subiram de nível neste mundo, não foi matando monstros ou inimigos em geral? E no nível 397, qual um monstro poderia dar a Richmond experiência suficiente para subir de nível? Ele teria sorte se conseguisse 0,1% depois de massacrar todos os seres vivos do continente. As potências teriam adorado matar todas as outras pessoas em seu nível de existência, já que isso concederia uma quantidade substancial de experiência para o próximo nível. Mas as potências eram tão fáceis de matar. Caso contrário, porque Mephisto se permitiria ser intimidado até a morte por Nakil, a ponto de se arrepender de ser forte demais para morrer. Seu alto HP, bem como sua aterrorizante regeneração de HP, fizeram com que mesmo que eles ajudassem você a se espancar, você não poderia matá-los facilmente. A mesma coisa aconteceu com os jogadores. Porque Draco, o terceiro jogador mais forte do Bondless em todo o mundo, ficou preso no rank 6 e não conseguiu alcançar o rank 7. Foi exatamente por esse motivo. A IA poderia gerar seres e recursos infinitos, mas eles ainda seriam bucha de canhão. Não poderia gerar potências facilmente, mas ajudaria a preparar alguém para se tornar uma. A seção fantasia ocidental era diferente do mundo Xianxia, onde se acreditava que existiam reinos superiores, como o mundo imortal e o mundo celestial. A IA construiu este mundo com base na tradição estabelecida dos mundos de fantasia ocidental, e tal tradição geralmente afirmava que o mundo era o começo e o fim dele. Nada superior existia além do céu e do inferno, e esses dois mundos exigiam condições extremamente especiais para entrar. Então isso explicava por que os Void Passes eram tão valiosos. Também explicou por que Draco e Rivetingnit estavam com medo do efeito desse bônus vazar para certos poderes. Veja Richmond, por exemplo. Supondo que ele fosse um jogador e também um membro da Guilda Umbra, tudo o que ela precisava fazer era ficar aqui por um mês e seria capaz de atingir o nível 400 devido ao acúmulo de 0,1%. Benefícios por nenhum trabalho realizado. Quem não cobiçou tal coisa? Isso era perigoso para o duo maligno porque os NPCs se sentiriam ameaçados. Os aventureiros imortais foram amplamente tolerados porque os deuses assim ordenaram e porque os NPCs acreditavam que atingiriam o mesmo teto que eles. Baseado na vida passada de Draco, eles estavam além do certo. Na verdade, o teto do aventureiro imortal era ainda mais baixo que o deles. Mas com isso, o equilíbrio seria eventualmente quebrado. Aventureiros imortais se tornariam os verdadeiros governantes deste mundo e, como tal, cairiam lentamente em ruínas. Afinal, eles não poderiam reaparecer como os aventureiros imortais. Do lado dos jogadores, Draco e Rivetingnit não estavam muito preocupados. No máximo, causaria alguma inimizade para outros jogadores, mas e daí? Quem nesta vida poderia atingir o nível de habilidade que foi aprimorado por mais de 15 anos? Essa vantagem poderia ser facilmente superada só porque isso foi ilógico e irrealista. Nem mesmo o atual senhor local poderia esperar lamber as botas de Draco dentro do Bondless. A parte mais assustadora foi que o acúmulo de 0,1% foi para membros comuns.
Os membros de nível mais alto da guilda obtiveram muito mais com base na classificação. Os dois saíram da sala comunal e foram conduzidos às outras salas. Assim como o castelo, havia uma sala para cada uma das habilidades comerciais, mas essas salas eram 100 vezes mais populosas e abrangentes. Afinal, o castelo foi criado para atender um, enquanto o salão da guilda foi criado para atender muitos. Havia uma piscina coberta que ocupava 2 andares inteiros. Era muito orgânico, com arbustos e flores por toda parte. Ele também possuía algumas qualidades de parque aquático que certamente seriam divertidas. O próximo andar era a sala de comissão, onde os membros da guilda realizavam as missões da guilda e também recebiam compensação após a conclusão. Foi estilizado quase exatamente como o Adventurers Guild. O andar acima era o salão de treinamento. Esta área era para treinamento de combate, duelos, testes de habilidades e criação, aprimoramento de técnicas. Era um grande espaço aberto com ferramentas fornecidas para diferentes habilidades, bem como salas privadas para aqueles que queriam manter segredo. O próximo andar era uma loja da guilda, onde os membros da guilda negociavam a moeda da guilda por itens, equipamentos e serviços da guilda a preços diferentes. Acima disso ficava a sala de assembleias. Aqui, os membros poderiam ser reunidos para fazer anúncios, dar atualizações ou se reunir para guerras de guildas. Acima da sala de reuniões ficava a sala de conferências, que servia exclusivamente para o escalão superior da guilda se reunir e planejar. Acima disso ficavam os quartos dos membros da guilda. Cada quarto equivalia a uma suíte de um hotel 3 estrelas. O escalão superior da guilda tinha quartos que ficavam no nível das suítes presidenciais em hotéis 4 estrelas. Rivetingnit como vice-guildmaster dividia um andar inteiro com quem quer que fosse o segundo vice-líder da guilda. Seus quartos ficavam no nível das suítes reais da cobertura do Hotel Empati, totalmente alucinantes em termos de opulência. No entanto, o quarto de Draco no último andar levou ao melhor. Era um super mini mundo pequeno. Isso mesmo, uma sala que era um super mini mundo pequeno. Até mesmo o castelo de Draco só poderia ter isso para as instalações de banho do quarto principal, mas não para todo o quarto. No momento em que o duo maligno deixou o Guildhall, eles estavam solenes e extremamente silenciosos em termos de ações e também de compostura. Draco fez questão de deixar 50.000 platinas com o contador da guilda. Ele estimou que poderia durar cerca de 1 mês e meio com base nas instalações fornecidas. Neste ponto, Draco estava sentindo a pressão. Embora possuía benefícios e habilidades pelos quais outros morreriam fosse ótimo, manter esses benefícios exigiria um esforço maior do que ele jamais estimou. A renda de um mísero assentamento não poderia sequer esperar manter a operação de um desses edifícios de alto nível nem por um dia, mesmo que esse assentamento se tornasse uma cidade. Como a operação de uma instalação exigiria mais capital recorrente, mais útil ela seria. Os lucros obtidos pelo Guildhall e pelo castelo não corresponderiam à manutenção exigida por esses mesmos edifícios. Seria necessário abastecer de fora e, felizmente, Draco decidiu construir uma loja. Embora as 2 instalações anteriores comessem mais do que ganhavam, o que acontecia era o oposto total para a loja. Quanto maior o nível, mais renda traria. Foi por isso que Draco decidiu visitá-lo por último. Guarde sempre o melhor para o final da inspeção. Draco e Rivetingnit logo alcançaram o Boulevard Central, que era densamente povoado. Afinal, aqui existiam em grande parte negócios e emprego. Demorou um pouco de navegação para chegar à loja de rank 7 e, quando chegaram lá, os dois conseguiram aliviar a respiração pesada. Os rostos de Draco e Rivetingnit ficaram vermelhos de excitação que, apesar de suas vontades monstruosas, eles não conseguiram se conter. Por quê? Porque a loja deles não era mais um único edifício como a residência nobre, semelhante a um castelo, ou o salão da guilda, semelhante a um arranha-céu. Era um shopping enorme e extenso. No entanto, ao contrário do Guildhall, que foi modernizado devido à falta da presença de NPCs, o shopping tinha um estilo mais medieval. Seria mais apropriado descrevê-lo como um mercado num edifício do que como um centro comercial. Era um estabelecimento enorme com mais de 10 andares. No entanto, a sua altura foi superada pela sua largura. Draco comprou um terreno razoavelmente grande para sua loja esperando que eventualmente se tornasse enorme, mas isso foi inesperado. Engoliu quase todos os 100 acres de terra, deixando muito pouco espaço para outras coisas,
exceto lojas. É isso mesmo, a loja Rank 7 era essencialmente um monte de lojas. Do primeiro ao quinto andar havia áreas divididas para outros NPCs, jogadores ou comerciantes de guildas de jogadores alugarem. Na verdade, era semelhante a um shopping real, onde cada loja era alugada por um período. Naturalmente, como uma loja de nível 7, os bônus de publicidade, armazenamento e vendas eram astronômicos. Qualquer pessoa que alugasse em sua loja Rank 7 poderia vender mercadorias com mais frequência e mais caro do que em qualquer outro lugar. Não só devido à sua existência única, mas também aos bônus fornecidos pelo jogo. O primeiro andar tinha 100 lojas. O segundo andar tinha 75 lojas, mas esses espaços eram maiores e um pouco mais elegantes. O terceiro andar contava com 50 lojas que possuíam um método de arrumação mais detalhado, bem como auxiliares disponibilizados pelo estabelecimento. O quarto andar tinha 25 lojas e o design de cada loja era opulento e atraente. O quinto andar tinha apenas 5 lojas e cada uma dessas lojas eram como mini-mercados próprios. O sexto andar era o bazar privado, onde as verdadeiras potências podiam negociar produtos específicos ou solicitar a loja que procurasse um item em seu nome. Era semelhante à sala comum, com salão, bar e restaurante. Também tinha alguns serviços especiais. Pode-se ter as melhores fêmeas ou machos, dependendo da preferência, servindo-os da maneira que você quiser. É claro que Draco e Rivetingnight teriam que adquirir um repertório de candidatos dispostos, ou não, para o trabalho, além dos básicos fornecidos pela Associação Tradeskill. O andar superior era uma sala estilo auditório com compartimentos especiais próximos ao teto que davam uma boa visão geral do palco. Cada um dos compartimentos estava marcado com números, enquanto os interiores eram opulentos e totalmente imobiliados. A sala era exatamente o que parecia, uma sala de leilões. Esta era exatamente a instalação que Draco esperava desde que fez o pedido para a construção. Uma vez satisfeito com o layout, Draco depositou outras 25.000 platinas nos cofres da loja. Ao contrário dos restantes estabelecimentos, este deverá ser um depósito permanente para sua manutenção. Mesmo que ele parasse de investir, apenas os rendimentos de seus negócios diários cobririam facilmente suas operações, bem como cobririam os custos do guild hall e do castelo. Isso deixou Draco com exatamente 2.500 platina e algumas sobras de sua recompensa de 3.000 ouro por matar Ratchet. Não foi uma quantia ruim, de forma alguma, deixando Draco e Rivetingnight um pouco satisfeitos. Qual é o próximo? Rivetingnight pediu que eles pegassem uma carruagem para o Portal Center. Bem, primeiro deveríamos estabelecer as bases para o nosso acordo. O que você acha? Draco respondeu com uma expressão pensativa. Rivetingnight virou uma adaga serrilhada na palma da mão enquanto respondia em um tom levemente preguiçoso. Eu concordo. Talvez devêssemos considerar leiloar suas criações primeiro. Depois, podemos construir o assentamento perto dessas coordenadas. Rivetingnight enviou algumas coordenadas para Draco. Quando recebeu as coordenadas, sentiu que pareciam um pouco familiares. Ele se mexeu e virou a cabeça, vasculhando suas memórias fotográficas de sua vida passada antes de desenterrá-las. Ah, onde está localizada aquela mina de éter escondida, hein? Lembro que sua antiga guilda obteve os direitos sobre ela depois daquela guerra de guildas em particular. Suspiro. Foi minha primeira derrota em suas mãos cruéis. Draco suspirou ao se lembrar daquela competição em particular. Foi brutal e afetou tantas partes dentro e fora do jogo que ficou marcado como um evento notável até mesmo na história do mundo real. Éter era a forma condensada da energia mundana. A energia mundana que existia na atmosfera neste momento era extremamente escassa, não devido à baixa densidade, mas à falta de disponibilidade. Uma mina de éter era mais valiosa que um item lendário, mas ainda não estava no nível de itens divinos. Quando Draco perdeu a mina para a noite da rebitagem, ele assassinou muitos subordinados no mundo real por raiva. Ele não pôde deixar de fazer uma careta ao lembrar disso. Antes, ele poderia ter achado que era um pouco exagerado, mas desculpável devido ao seu ódio, mas agora ele se sentia completamente envergonhado. Foi como lembrar de suas ações durante a fase da síndrome do 8º ano. Isso fez com que alguém se encolhesse e escondesse o rosto de vergonha. Ainda assim, Draco não pôde deixar de ponderar a sugestão de Rivetingnight. Ele se lembrou da mina de éter, mas não pensou em localizar seu primeiro assentamento perto daquele local.
Afinal, um recurso tão valioso atrairia aos olhos até de poderes ocultos, muito menos de jogadores e NPCs comuns. Não se esqueça, eu era o dono do lugar. Existem alguns segredos que posso compartilhar com você, já que você é o líder da minha guilda. Rivetingnicht provocou com uma voz astuta. Draco aceitou o desafio dela. Apenas o líder da sua guilda, hein? Você se atreve a afirmar que não posso fazer você rolar para este papai? Claro, eu vou rolar para você a qualquer dia, mas posso não contar tudo. Draco riu e fez um gesto de derrota. Tudo bem, você ganhou, seu psicopata. O que é isso? Rivetingnicht saltou e se colocou no colo de Draco com um sorriso tímido no rosto. Você está interessado em subjugar uma dragonesa? Guild Wars capítulo 35. O cavaleiro chega. O quê? Draco ficou compreensivelmente chocado quando ouviu isso. Havia uma grande diferença entre capturar uma súcubo de nível 17, rank 1, como um brinquedo e uma dragonesa viva. Os usos de uma dragonesa eram imensuráveis. Alguns dos usos mais comuns eram a colheita de escamas após a muda para a fabricação ou venda. Alguns também extraíram sangue para usar em poções em intervalos definidos para manter a fêmea do dragão saudável. Havia uma variedade de usos associados à captura viva de uma fêmea de dragão. No entanto, eles eram todos uma porcaria diante do único propósito verdadeiro que as potências perseguiam esses seres, que era procriar. É isso mesmo, seja homem ou mulher, a linhagem do dragão era caçada principalmente para fins de reprodução. Não para procriar com o sexo oposto da raça deles, mas com o nosso. Quem não queria dar à luz filhos que possuíssem metade de sua linhagem e também metade de um dragão? Este era um sonho de toda a potência. Poções como a bênção do dragão eram extremamente difíceis de conseguir, então nem todas as potências poderiam atualizar seu estado de ser a ponto de terem direitos de administrador sobre a energia mundana. Isto formou uma lacuna óbvia entre as várias potências em termos de força. Mas se eles tivessem um filho que tivesse esses direitos administrativos, bem como os vários benefícios tanto da raça humana quanto da raça dos dragões, eles teriam herdeiros que se tornariam incomparáveis no futuro. No entanto, esqueça de capturar um dragão de alto escalão, mesmo encontrar um dragão de baixo escalão era difícil. Como tal, não foi surpresa que Draco tenha ficado absolutamente chocado com a revelação de Rivetingnicht. Conhecendo-a, não seria uma dragonesa de baixo escalão, provavelmente de alto escalão ou superior. Mesmo que a atualização sobre a criação dos filhos estivesse longe, Draco ainda estava visivelmente animado. Mesmo que ele não pudesse gerar herdeiros, uma dragonesa viva tinha outros usos materiais e Draco precisava de muitos materiais relacionados ao dragão para criar itens relacionados ao dragão. Conte-me mais sobre isso. Rivetingnicht sorriu com seu entusiasmo porque, no fundo, ela sentia o mesmo. Tanto ela quanto o Draco tinham fonte de energia dracônica, mas a dela era de baixo nível e a dele estava anexada ao seu equipamento. Para tornar suas fontes muito mais potentes, será necessário material dracônico real. Na antiga linha do tempo, eu estava explorando as profundezas da mina de éter com Sublime porque um subordinado relatou que ouviu sons estranhos lá no fundo. Noite rebetante e elaborada. Mas você era um líder de guilda. Por que desperdiçar seu tempo com algo abaixo de você? Draco interrompeu com uma sobrancelha levantada. Rivetingnicht sacudiu o nariz de Draco com um sorriso que estava escondido nas profundezas de seu capuz escuro. Deixe-me terminar, Draco. A razão pela qual eu estava lá embaixo foi devido ao fato de que nenhuma das equipes que enviei para investigar foi capaz de cruzar um certo limite. Não é que eles não quisessem, mas não podiam. Havia uma barreira de pressão mental no caminho. Draco assentiu com compreensão. Barreiras de pressão mental eram como o vazio da perfeição. Era uma parte do espaço que havia sido isolada para o uso de um ser superior. Nem mesmo Draco tinha uma, e ele tinha 100% de energia de fonte dracônica de alto nível. Apenas um dragão de nível supremo ou de nível Deus poderia ter um. O simples pensamento causou um arrepio na sua espinha. Uma dragonesa de nível supremo. Que tipo de material ela geraria? Que tipo de descendência ela geraria? Draco não se atreveu a pensar que poderia ser uma dragonesa de nível Deus. Se fosse esse o caso, o que tal ser estaria fazendo em uma mina de éter? A maioria dos dragões de nível Deus foram caçados até o esquecimento e aí não iria gerar outro lote tão facilmente. Em que estado estava a dragonesa quando você a encontrou?
Draco perguntou depois de se acalmar um pouco. Ela estava dormindo. Eu não tinha muita certeza na época, mas pensando bem, ela deve ter se machucado ou hibernado. No entanto, se ela estivesse hibernando, seria um período muito longo comparado a quando o último dragão supremo e de nível Deus foi visto. É mais provável que ela estivesse se recuperando. Draco concordou com a análise dela. Com base nas informações que recebeu dela, bem como no que sabia sobre os dragões em geral, parecia mais provável que fosse um ato restaurativo de longo prazo. É possível capturá-la? Rivetingnight pareceu refletir sobre a questão antes de responder. Teoricamente sim. Digo isso porque agora temos vantagens que não tínhamos antes. Mesmo assim, perdemos nossa maior vantagem, que eram nossos alicerces firmes. A menos que você ou eu façamos alguma mágica e consigamos algo único, teríamos de esperar pelo menos até o rank 5. Draco fez uma careta com isso. Embora parecesse muito curto, afinal os dois já estavam no rank 1, estava absurdamente longe. O rank 5 começou no nível 200, que estava a mais de 180 níveis do atual Draco. Supondo que ele pudesse cumprir todos os outros requisitos para subir de classificação, claro. Suspiro. Acho que vamos seguir o plano em questão. Se adquirirmos um meio de capturar a dragona mais cedo, isso seria bom. Se não, tentamos sua ideia e a executamos. Você acha que eu realmente discordaria de qualquer coisa que você dissesse? Se você me dissesse que matar todos os organismos era uma boa ideia, eu apoiaria totalmente, independentemente dos fatos. Rivetingnight lançou um olhar intenso para Draco, e sua insanidade reprimida veio à tona. Era como um inferno ardente envolvendo o próprio ser, mas as chamas eram muito gentis e suaves quando focadas no objeto de sua obsessão. Porque tudo o que você diz está certo, não importa o que a ciência, as pessoas ou até mesmo Deus tenham a dizer. Uma pessoa normal ficaria enojada, assustada ou preocupada com sua afirmação de que tudo o que diziam era lei objetiva. Porém, tudo que Draco conseguia sentir era calor e carinho. Ele puxou diretamente o capuz de Eva, permitindo que sua beleza do fim do mundo fosse exibida. Felizmente, eles estavam em uma carruagem particular. Se estivessem à vista de terceiros, provavelmente o mundo inteiro iria à guerra só para vê-la sorrir uma vez. Quando percebeu que tudo isso era dele, o coração de Draco não pôde deixar de bater mais rápido. Seu sangue bombeava furiosamente enquanto sua mente ficava frenética. Era semelhante a cavar a terra e encontrar grandes potes de ouro. Toda essa riqueza era sua. A excitação e a doce sensação deixariam a pessoa embriagada de dopamina. Porra, esse papai provavelmente foi um santo na minha vida passada para adquirir o amor eterno dessa mulher. Suspiro, mesmo em vidas das quais não me lembro, ainda exalo grandeza. Eva fez beicinho quando viu aquela expressão no rosto de Draco. Ela sabia exatamente o que isso significava. O sujeito estava sendo narcisista. Para interromper seus pensamentos egocêntricos, ela tapou os lábios dele com os seus, assustando-o em seus devaneios. No entanto, essa surpresa não durou muito e foi substituída por uma resposta fervorosa. Draco não afirmaria ser o melhor beijador do mundo, mas ele sabia exatamente como transformar um beijo em algo mais, e ter certeza de que nem seria ele quem o pressionava. Ele exerceu esse conhecimento nos lábios de Eva, fazendo-a gemer um pouco. Draco, entretanto, estava pensando longe demais nisso. Não se deve esquecer que esse psicopata estava apaixonado por ele ao ponto da loucura. Mesmo que ele a beijasse como um nerd babaca, ela ainda iria gostar disso. Muito menos quando ele a estava trabalhando de tal maneira propositalmente. Sua língua não se apressou em se intrometer, pois esse era o próximo estágio. Antes disso é preciso conquistar o nível básico do beijo, que era lábio sobre lábio. Sua técnica era ir devagar, mas metodicamente, encapsulando a boca pequena e delicada dela na dele, chupando-a no clímax de cada conexão de suas bocas. Não demorou nem um minuto para Eva de repente mostrar a língua, empurrando-os para o estágio 2. Draco agradeceu alegremente, já que ele improvisava sempre que podia. Suas línguas se puxaram, entrelaçadas como dois dragões graciosos e até mesmo sentidas no interior dos orifícios um do outro. Eva começou a respirar com dificuldade. Estava claro que ela havia chegado ao ponto em que a luxúria estava corroendo rapidamente seu senso de razão. Draco estava sentindo um efeito semelhante, mas estava mais calmo. Ele queria saborear isso como um bom vinho.
Ele também queria fazer Eva desmoronar sob seu domínio. Ele queria subjugá-la, embora ela já fosse tão mansa quanto poderia ser. Como tal, ele interrompeu o beijo e olhou para Eva atordoada, que estava ofegante como se tivesse corrido 1 quilômetro. Suas pernas se moviam continuamente, e Draco percebeu que por baixo daquelas roupas de couro devia haver uma roupa de baixo encharcada. Ainda assim, ele apenas olhou para ela sem continuar. Depois de cerca de 1 minuto disso, ele casualmente se inclinou para a frente e sussurrou em seu ouvido. Você quer que eu continue? Eva assentiu freneticamente, como se não transmitir sua mensagem significasse uma conclusão fatal. Mantendo sua expressão impassível, Draco a rejeitou. Eu não vou. Não até que eu tenha certeza que aquele bastardo não pode nos rastrear novamente nesta vida. Instantaneamente, Eva desceu de seu torpor lascivo e sua expressão tornou-se dura. Ela entendeu exatamente o que Draco quis dizer, pois era exatamente isso que ela tinha em mente durante o antigo relacionamento deles. Tirar a virgindade de um descendente de Amaterasu era um grande negócio nas linhagens, e havia um pouco de alarde para acompanhar isso. Foi semelhante a Draco abrindo um baú de tesouro lendário, mas sem as luzes extravagantes. No entanto, aqueles com poder seriam capazes de sentir a consumação. Em sua antiga linha do tempo, suas atividades sexuais eram limitadas apenas ao Bondless. Mesmo quando o Lorde local conseguiu forçar-se em cima dela, foi em Bondless. Ele não ousava tocá-la na vida real, pois isso desencadearia uma guerra real, e ele não era louco como Eva para ignorar as consequências disso. Se fosse na vida real, Draco não teria conseguido descobrir o que aconteceu devido às diferentes circunstâncias. Mesmo sendo monstros antigos de uma linha do tempo anterior e tendo copulado muitas vezes dentro do mundo VR, eles não foram capturados pelo Lorde local, causando a ocorrência de todos aqueles eventos que abalaram o mundo. Como tal, os dois tiveram que controlar sua luxúria até que pudessem alcançar um nível de poder onde o Lorde local não pudesse ameaçar a vida de Draco no mundo real. Mesmo que Eva alertasse a linhagem Lúcifer que Draco estava vivo e sendo ameaçado por um descendente de Pangu, isso não mudaria nada. Afinal, Eva sabia que a linhagem de Lúcifer estava em declínio devido a um conflito interno. Se não fosse pelo seu poder enfraquecido, porque eles precisariam paralisar seu gênio que desafia o céu. Draco não sabia disso não porque ela não quisesse contar a ele, mas porque ele não queria saber. Antes que ela perdoasse, ela sentiu que cabia aos da linhagem Lúcifer divulgar essa informação, mas depois que sua loucura foi duplamente reforçada, ela não dava a mínima para tudo isso. Eventualmente, os dois chegaram ao portal Center. Quando eles desmontaram da carruagem e Rivetingnight puxou o capuz, eles notaram que a área ao redor do portal Center parecia muito silenciosa. O rosto de Draco endureceu com isso. Tanto ele quanto Rivetingnight tiveram seu vazio de perfeição vasculhando os arredores no modo passivo o tempo todo, mas não sentiram nada de errado. Draco sabia que não poderiam ser os NPCs que armaram isso. Afinal, os poderes ocultos estavam cautelosos com seu apoiador e recuaram mesmo quando reunidos em massa. Atacar Draco no meio de uma das áreas mais ativas da cidade seria extremamente contraintuitivo. Mesmo que conseguissem sobreviver à retaliação de Richmond, teria muito pouco a ganhar no longo prazo. Então isso significava que tinha que ser um jogador. Mas qual jogador poderia esvaziar uma parte inteira da cidade? Nem mesmo Draco poderia razoavelmente afirmar isso, mesmo com seus títulos equipados. A parte preocupante é que tudo isso foi feito sem que os dois velhos monstros percebessem. Eva, você sabe o que está acontecendo? Draco perguntou com uma expressão solene. Não faço ideia, mas não é uma miragem. As pessoas que sentimos com o nosso vazio de perfeição que existiam enquanto estávamos na carruagem desapareceram no momento em que desmontamos. O corpo de Rivetingnight estava visivelmente tenso. Ficou claro que este era o primeiro encontro dela com algo tão estranho. Se eles fossem absolutamente normais, poderia fazer sentido que estivessem presos em alguma realidade alternativa, mas este era o mundo real. Antes que Draco pudesse responder, houve um som que veio do final da rua, no lado oposto de onde eles estavam. Era quase inaudível para um humano normal, mas Draco e Rivetingnight podiam ouvir claramente. Clank, clank, clank. Passos pesados soaram em suas mentes, o que forçou os dois a dar um passo para trás. Cada passo estava em sintonia com seus batimentos cardíacos,
Um típico movimento de supressão mental que Draco empregava nos outros. Desta vez, foi empregado nele. Sempre diziam que o sabor do próprio remédio era o mais amargo e Draco pôde experimentar isso pela primeira vez na vida. Com o corpo de divindade, foi fácil para os dois velhos monstros mudarem a frequência de seus batimentos cardíacos. No entanto, não importa quão rápida ou caoticamente eles mudassem, essas etapas estavam sempre corretas. Eventualmente, uma forma apareceu em suas vistas. Um homem, ou mulher, envolto em uma armadura negra que parecia ainda mais escura e sinistra do que a própria obsidiana, caminhava calmamente em direção a eles. Ele tinha uma grande espada que parecia quase impossível de carregar pendurada no ombro enquanto caminhava em direção aos dois. Seus olhos brilhavam em um verde brilhante sob a escuridão de seu elmo, dando-lhe uma sensação estranha e desumana. Quando Draco e Rivetinghnit o viram, ficaram confusos. Eles nunca se lembraram de tal especialista em suas vidas passadas. Mesmo que ele fosse um talento em ascensão nesta vida, não havia como ele ser capaz de suprimir os dois assim. Ainda. Draco cerrou os dentes e ativou suas habilidades de controle ao máximo. Quando o fez, a supressão foi quebrada e Rivetinghnit copiou suas ações para obter o mesmo resultado. Os dois observaram o guerreiro blindado se aproximar deles casualmente com expressões sérias em seus rostos. Embora estivessem cautelosos, eles estavam apenas curiosos. Quem era esse sujeito que parecia estar no mesmo nível deles? O cavaleiro parou a poucos metros de Draco, seus olhos verdes brilhando e escurecendo intermitentemente, semelhante a um pulso ou estroboscópio. Draco. Sua voz era metálica e desumana, causando aos dois velhos monstros um desconforto incomparável. Ainda assim, eles engoliram o desconforto e focaram toda a atenção no sujeito diante deles. Draco deu um passo à frente e encontrou o olhar penetrante do cavaleiro uniformemente. Seria eu. O que você quer? O cavaleiro apenas cuspiu uma palavra antes de lançar sua espada larga. Lutar. Draco meio que esperava essa resposta. Então ele enfrentou o ataque repentino com um golpe de suas duas lâminas. Embora o conjunto Dragorujo tivesse apenas uma espada, Draco foi capaz de equipar outra espada em sua mão inábil. Essa espada era Excalibur, que ainda tinha alguma utilidade até que ele encontrasse algo mais forte. A espada Dragorujo enfrentou o ataque da grande espada sem qualquer hesitação. O dano base da espada era maior do que qualquer espada grande por aí, então Draco estava confiante em sua destreza. Para provar isso, a espada larga foi desviada de sua trajetória após a retaliação, e Excalibur ficou livre para mergulhar nas profundezas do elmo do oponente. Draco realmente não acreditava que seu agressor cairia tão facilmente e ele provou estar certo no segundo seguinte. O cavaleiro deu um chute, usando as pontas dos pés para desequilibrar Excalibur antes de continuar seu ataque. Isso surpreendeu Draco um pouco, mas não o abalou muito. Parecia que o cavaleiro acreditava que a melhor defesa é um bom ataque. Draco inicialmente queria tirar Excalibur do caminho para continuar o ataque, mas o cavaleiro era tão rápido quanto ele, anulando sua vantagem habitual de velocidade. Isso deixou Draco pasmo, pois ele não tinha ideia de que besteira era isso. Como alguém totalmente envolto em armadura poderia igualar sua velocidade, especialmente com seus benefícios? Não, isso não está certo. Algo bizarro está acontecendo aqui. Draco franziu a testa profundamente enquanto se esquivava facilmente da próxima asa, inclinando suas duas espadas para atacar o cavaleiro de duas direções diferentes em uma manobra que parecia impossível de realizar. Os olhos do cavaleiro brilharam quando ele ignorou o ataque e deu um golpe direto na cabeça de Draco. Draco fez uma careta quando viu isso. Claramente, o sujeito estava apostando que a sua defesa seria capaz de resistir ao ataque de Draco para causar dano fatal. Draco originalmente queria deslocar o pescoço para evitar o golpe, mas isso arruinaria sua linha de visão, bem como a coordenação olho-mão. Essa constatação fez Draco pensar em uma teoria absurda. Este sujeito antes dele sabia dos efeitos do corpo de divindade. Afinal, era ilógico para um usuário de armas pesadas mirar em um alvo pequeno como a cabeça. Normalmente, um ataque no meio era a melhor maneira de utilizar uma grande espada. No entanto, era como se ele soubesse que seria incapaz de se esquivar se mirasse na cabeça. Se eles tivessem visto a batalha de Draco antes, seria possível acreditar que ele fez isso devido a quaisquer conclusões a que chegou. Mas neste caso,
Será que existiam mestres de controle neste nível de habilidade fora do conhecimento de Draco e Riveting e Nietzsche? Afinal, ele descobriu que seu mundo era possivelmente um reino inferior apenas algumas horas atrás. Ainda assim, era muito conveniente. Quem era esse sujeito? Guild Wars capítulo 36. Avaliação. Os olhos de Riveting Nietzsche escureceram enquanto ela observava Draco e o Cavaleiro das Trevas se enfrentando. Ela realizou uma identificação, mas os resultados foram exibidos como o que a deixou perplexa. Era impossível para o sujeito diante deles ser de um nível mais alto do que eles. Inferno! A IA estava tão apavorada com sua rápida progressão que abandonou a experiência de consumir itens apenas para mantê-los na linha. O próprio Draco se sentia um pouco triste por dentro. Ele era da opinião de que nenhum jogador deveria ser capaz de ficar olhando para ele por muito tempo antes de cagar nas calças. No entanto, aqui estava uma aberração anormal que desafiava toda a lógica. Draco partiu para um ataque suicida com uma de suas espadas perfurando o abdômen do cavaleiro. Sua outra mão estava ociosa enquanto ele fazia essa estocada, o que o deixou aberto para um golpe descendente. Naturalmente, seu oponente não perdeu esta oportunidade, usando ambas as mãos para balançar sua grande espada com uma força assustadora. Draco não pôde deixar de sorrir enquanto comentava retardado interiormente. Assim que a espada larga estava prestes a atingir seu crânio, um escudo grosso apareceu em sua mão anteriormente ociosa, que se moveu para cobrir sua fraqueza. Para uma pessoa normal, mudar de impulso assim era impossível, mas para alguém que dominava o corpo de divindade, era uma piada. A espada larga do cavaleiro bateu no escudo com uma força louca, fazendo com que Draco perdesse quase 3.000 HP. Que quantidade assustadora de danos! O conjunto Dragorujo de Draco tinha bônus imensos para a defesa, bem como um bônus para seu HP. Então, embora não fosse uma ameaça à vida, ainda era chocante. Draco imediatamente reverteu o restante de seu impulso em sua espada que estava mergulhando no abdômen do cavaleiro. Seu ataque parou durante a fração de segundo em que ele mudou para a defesa, mas agora continuava a todo vapor. Com a velocidade de Draco, era impossível para seu agressor se esquivar. A espada perfurou a armadura do Cavaleiro Negro como se fosse papel, rasgando a parte inferior de seu corpo e emergindo do outro lado. O cavaleiro grunhiu com aquela voz misteriosa, abaixando sua espada enquanto segurava o ferimento em seu abdômen. Ele olhou para Draco com olhos verdes tremeluzentes que pareciam querer consumi-lo vivo. Draco puxou sua espada sem cerimônia, saltando para trás antes de trocar sua lâmina e escudo por duas bestas. Com um sorriso imundo que forçaria alguém a dar um soco naquele rosto arrogante, ele disparou uma saraivada de tiros no cavaleiro ferido. No momento em que ele disparasse uma bala em cada uma das bestas, ele as trocaria por outra bala totalmente carregada antes de atirar novamente. O pobre cavaleiro estava tendo dificuldade em se esquivar de todos eles devido ao ferimento, e notificações de danos continuavam aparecendo na visão de Draco. O ataque inicial de Draco causou mais de 7.000 de dano, enquanto cada uma de suas setas de besta causou entre 300 a 500 de dano, embora acertassem sua armadura com mais frequência. Com uma tática tão vergonhosa, o cavaleiro acabou sendo derrotado, mas não morreu. Seu corpo começou a ficar embaçado e se contorcer como um sinal ruim naqueles aparelhos de TV antigos que Draco via em certos programas e filmes. Foi uma visão estranha de se ver, especialmente em um mundo digital. Draco. Forte. O cavaleiro levantou-se instável enquanto Riveting Nietzsche caminhava para o lado de Draco com uma adaga em punho. Ela permitiu que os dois companheiros se envolvessem em brigas por tempo suficiente. Ela não iria ficar de lado e ver alguém tentar matar seu homem. Vou lutar. Muito em breve. Espere por mim. Draco e Riveting Nietzsche estremeceram intensamente. Por um segundo, ambos sentiram como se a voz do cavaleiro tivesse se tornado mais humana. Embora isso fosse preferível, a voz que o Cavaleiro das Trevas estava desenvolvendo parecia muito parecida com a de Draco. O cavaleiro se virou e começou a se afastar lentamente. Cada passo soou nos ouvidos do duo maligno, fazendo-os sentirem-se ligeiramente aliviados. Quando a forma do cavaleiro finalmente desapareceu, Draco e Riveting Nietzsche notaram que a rua vazia agora estava cheia de pessoas que estavam ausentes antes. Os dois acharam a visão estranha bizarra. Você sentiu alguma coisa quando as pessoas voltaram? Draco perguntou com uma expressão séria. Não.
É como se eles estivessem sempre aqui desde o começo e eu não conseguisse notá-los. Rivetingnicht respondeu com uma voz sombria. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, ponderando exatamente o que diabos aconteceu aqui. Não creio que fosse um jogador. Ele pode ter características de jogador, mas era como se um robô tivesse entrado no jogo. Draco supôs com um suspiro. Eu concordo. Ele parece mais uma IA inteligente que assumiu a forma de um jogador, mas... Draco entendeu o que ela queria dizer. Era altamente impossível que tal coisa acontecesse, mas os dois sabiam que não tinham o direito de reivindicar tal coisa, especialmente com suas origens bizarras e sobrenaturais. Bem, vamos andando. Não há sentido em pensar demais ainda. Os dois entraram no portal center e se teletransportaram para uma área próxima às terras paradisíacas. Assim que eles chegaram, Draco piscou para os dois para a área perto da mina de éter. Era um prado exuberante com uma clareira extremamente grande no meio. O ar estava limpo e a brisa fresca. Podia-se ouvir o som de um rio próximo e aqueles com sentidos sobre-humanos como o do maligno podiam até sentir uma cachoeira à distância. Os dois ficaram satisfeitos com a localização. Ficou claro que a área era perfeita para a construção de um assentamento com fácil acesso a madeira e água, além de excelente solo para a agricultura. Draco removeu sua ficha de construção do assentamento e brincou um pouco com ela antes de olhar para o centro da clareira. Ele acessou a caixa de diálogo para a seleção de edifícios e escolheu a área central da clareira. Você gostaria de construir seu assentamento aqui? Sem número. Draco naturalmente escolheu sim. A liquidação tem os seguintes fatores: terreno nivelado, menos 10%, recursos abundantes, menos 20%, fonte de água próxima, menos 10%, terreno da guilda, 50%, zona pesada de conflito, mais 40%, oi ponto de interrogação barra EP, erro, $3, mais 5.000% custo básico de construção, 10.000 euro desconto, 9.000 euro adições, 504.000 euro custo final, 505.000 euro construir. Sem número. Draco ficou pasmo com o resultado. Que coisa de cachorro foi essa? Ele havia previsto os custos, já que a localização era ótima e ele possuía várias cidades e até mesmo alguns reinos naquela época. Mas o que foi esse acréscimo de 5.000%? Até mesmo a adição da zona de conflito intenso era compreensível, já que tudo o que Draco fez foi destruir um posto avançado próximo, e não selar o caminho subterrâneo que levava à superfície. Fazer com que os construtores trabalhassem numa área onde o conflito poderia surgir a qualquer momento exigia uma remuneração maior. Qualquer um poderia compreender isso. No entanto, porque a mina éter foi registrada como um erro, houve algumas circunstâncias especiais em torno de sua existência que dificultaram a codificação da IA. Isso era impossível. A IA era o deus deste mundo. Draco ficou intrigado com esse desenvolvimento. Embora desembolsar mais de 5.000 platina fosse uma quantia dolorosa, Draco sentiu que valeria a pena ver qual seria o resultado final. No entanto, ele não tinha o suficiente com ele. Apenas metade dessa quantia foi tudo que ele conseguiu reunir no momento. Com isso em mente, ele se voltou para Rivetingnicht e balançou a cabeça. Depois de explicar o que ele viu para ela, ela também ficou curiosa. Podemos arrecadar fundos limpando algumas masmorras juntos. Ou podemos fazer o que você fez e vencer uma masmorra no modo de sobrevivência. Noite rebetante sugerida. Draco balançou a cabeça com isso. Aí está atrás de nós. Para obter esse tipo de resultado novamente, precisaríamos realizar alguns movimentos doentios. Embora isso possa nos render algum dinheiro, a IA seria capaz de discernir lentamente nosso verdadeiro nível de habilidade e limitar nossas recompensas de acordo. Draco e Rivetingnicht juraram que ouviram um som de TCH. A dupla maligna sorriu maliciosamente, expressando claramente suas más ações sem medo de retaliação, o que fez a IA se sentir sombria. Esses caras eram demais. Droga, esse robô Tidadi só quer fazer o trabalho dele, ok? Draco e Rivetingnicht se afastaram da área, eventualmente retornando para Cario City. Nossa melhor aposta seria realizar um leilão e vender seus conjuntos Dragorugil, bem como a poção da benção do dragão. Rivetingnicht disse enquanto caminhava ao lado de Draco. Eu concordo, mas deveríamos fazer isso em nossa própria loja. Poderíamos evitar pagar quaisquer taxas, mas imagine as consequências. Draco disse com uma expressão sombria.
A expressão de Rivetingnight tornou-se solene. Uma poção que poderia conceder uma fonte de energia dracônica permanente a qualquer pessoa, independentemente do nível ou raça, era semelhante a descobrir a cura para o HIV em um mundo infestado de AIDS. Não há necessidade de entrar em detalhes, só essa comparação já deveria dar uma ideia do tipo de repercussão que poderia acontecer se fosse divulgada ao público. Embora Draco tivesse Richmond atrás dele, foi o suficiente para deter todos os poderes ocultos na superfície. No entanto, com uma poção tão milagrosa na mistura, alguns podem cair na loucura e arriscar tudo. Draco literalmente não podia se dar ao luxo de ser pego na mira dos poderes ocultos nesta fase do jogo. Podemos usar a casa de leilões divina. Draco afirmou depois de pensar um pouco. Noite Rebetante acenou com a cabeça. A casa de leilões divina seria melhor. Os jogadores atuais não conseguiriam acessá-la e nossa segurança estaria garantida independentemente do que colocarmos à venda. O leilão divino era um evento especial que acontecia todos os meses. Estiveram presentes apenas os ricos e poderosos, e os itens expostos eram apenas os melhores dos melhores. O leilão foi administrado pela Igreja da Luz, que era 100% idônea. Nada daquele clichê onde as igrejas escondiam malhas como a pedofilia, a ganância ou os planos de conquistar o mundo de forma sutil. Draco e Rivetingnight estavam confiantes em sua segurança se utilizassem o leilão divino, mas tal leilão tinha um preço alto. Só porque a igreja era irrefutavelmente honesta e boa não significava que eles fossem fantoches. A taxa para avaliação de um item sozinho foi de 100 platina. Então, a taxa de publicidade e marketing era de 20 platina. A taxa para uma venda bem-sucedida foi de 15%. A maioria das casas de leilão ficou com 5%, enquanto mesmo as mais populares ousaram ficar com no máximo 10%. 15% era uma taxa enorme, considerando o tipo de itens vendidos e o tipo de patrocínio que o leilão divino recebeu. A parte que tornou tudo suportável foi que literalmente se viu o seu dinheiro ser colocado em uso enquanto a igreja distribuía múltiplas doações e construía muitas instalações de ajuda para os pobres ou enfermos. Draco e Rivetingnight retornaram ao Portal Center da cidade Caril, optando por se teletransportar para a Cidade Luz. Era aqui que a Igreja da Luz estava baseada e estava localizada em uma pequena ilha que não se encontrava em nenhum dos mapas modernos do mundo. Caso contrário, as forças das trevas não perseguiriam a Igreja da Luz até morrerem de exaustão. Ao entrar na Cidade da Luz, Draco e Rivetingnight se depararam com a visão de uma cidade de tirar o fôlego que foi construída com o mais puro mármore branco. A cidade parecia o típico ideal que as pessoas tinham do céu. Todos os cidadãos usavam cores vivas que transmitiam uma sensação vibrante e enchiam a pessoa de energia positiva. Seria de se esperar que todos se vestissem como puritanos, mas não foi assim. A moda era variada. Alguns usavam túnicas longas e decentes, enquanto outros usavam trajes ligeiramente reveladores que eram atraentes, mas não exagerados. Draco e Rivetingnight pareciam deslocados e receberam alguns olhares curiosos dos transeuntes. Caminharam pela avenida principal em direção a uma grande catedral no centro da cidade. Se alguém sentisse que o Guildhall de Umbra era enorme, então esta catedral seria enorme. Tinha o estilo de uma catedral romana, que definitivamente exalava uma vibração envelhecida. No foyer da catedral, havia alguns coroinhas e meninas que estavam entre o início e o final da adolescência. Um fato que seria interessante é que eles eram muito diversos. Alguns eram atraentes, feios, altos, baixos, gordos ou muito magros. Havia uma boa quantidade que também tinha uma mistura dessas características. Draco e Rivetingnight sentiram mais respeito pela igreja por isso, embora já tivessem estado aqui inúmeras vezes em suas vidas passadas. Todos os estabelecimentos que visitaram antes tentaram ao máximo tornar os seus assessores agradáveis à vista, a fim de criar um sentimento positivo nos visitantes, ao mesmo tempo que rejeitavam aqueles que consideravam feridas nos olhos. Bem, exceto a Guilda dos Aventureiros. Eles simplesmente não deram a mínima de qualquer maneira. Olá, bom senhor e senhora, como posso ajudá-los hoje? Um rapaz magro de óculos apareceu com uma reverência educada. Gostaríamos de visitar o leilão divino, por favor. Draco afirmou com um sorriso. O rapaz nem sequer se mexeu. Não porque ele não estivesse chocado, mas porque seria rude. Por favor, siga-me.
O jovem conduziu Draco e Rivetingnit até um portal colocado em um arco que girava em uma cor azul brilhante. Ele se curvou e explicou-lhes que este era o caminho para o local do leilão divino e eles concordaram, embora já soubessem disso. A dupla maligna entrou no portal e foi levada para um auditório que parecia um coliseu romano, mas com palco no meio e salas VIP perto do topo. Ao entrar, Draco foi recebido por uma jovem corpulenta que tinha sardas no rosto. Bom dia, meu senhor e minha senhora. Vocês estão aqui para registrar um item para o leilão? Sim, estamos. A propósito, quando será realizado o próximo leilão? Noite Rebitante perguntou. Em 3 horas, nosso próximo leilão mensal será realizado. Se você me seguir, gostaria de ajudá-lo a avaliar e listar seus itens para venda antes do início do leilão. A moça respondeu com uma reverência suave. Draco e Rivetingnit ficaram surpresos. O leilão aconteceria em algumas horas. Quão conveniente. Por favor, mostre o caminho. O grupo percorreu alguns corredores antes de chegar a um escritório minimamente decorado, com apenas uma escrivaninha, um tapete e alguns pergaminhos aqui e ali. Havia também uma grande mesa de centro com 2 sofás de cada lado. Uma mulher idosa com uma túnica branca estava sentada atrás da mesa com um pergaminho na mão. Ela parecia distraída até que Draco e Rivetingnit entraram no escritório atrás do assessor. Olá, bom senhor e senhora. Você pode, por favor, trazer o item que gostaria que eu avaliasse para você? A senhora idosa perguntou com um sorriso gentil que fez com que alguém se sentisse aquecido por dentro. Draco acenou com a cabeça e pegou os conjuntos de Dragorugil, bem como a poção da bênção do dragão e os colocou sobre a mesa. Ele não esperou a mulher perguntar antes de retirar as 120 platinas necessárias. O ato de Draco a fez sorrir para ele, semelhante ao que a própria avó faria quando lamentasse a pressa da juventude. Ao pegar um dos itens do conjunto Dragorugil, ela o examinou sob um espelho especial. A sala ficou em silêncio por alguns segundos enquanto ela estudava o material usado para forjar, o método de forjamento, a durabilidade e o valor defensivo, ofensivo, bem como as runas de encantamento. Depois de 5 minutos murmurando baixinho e cantarolando ocasionalmente, ela finalmente olhou para Draco com um olhar de admiração. Como avaliadora, como ela poderia não perceber que esse foi o item que conquistou o mundo há algumas horas? Este jovem deve ser aquele Draco que era imensamente talentoso. Conhecer tal prodígio deixou a idosa um pouco feliz por dentro. Aqui está minha avaliação. O item possui os seguintes recursos: técnica de forjamento exemplar, mais 50%, material raro, mais 10%, encantamentos únicos, mais 80%, resistência, maestria elementar, mais 200%, alto valor, bônus de defesa, mais 250%, alto valor ofensivo, mais 250%, design estético, mais 5%, habilidades únicas, mais 400%, raridade semi-épica, mais 1000%, valor base do item, semi-épico, 25.000 ouro, adições, 336.250 ouro, valor final, 361.250 ouro, aceitar. Sem número. Draco ficou satisfeito com esta avaliação. Pode parecer muito, mas quando olhamos para os fatores que foram levados em conta na avaliação, na verdade foi, na melhor das hipóteses, mediano. Ele aceitou a avaliação e colocou os 12 conjuntos aos cuidados do leilão divino. Está tudo bem, senhor? Draco balançou a cabeça enquanto tirava a poção da benção do dragão. Quando a senhora idosa pegou a poção e começou a avaliá-la, a sala caiu novamente em um silêncio solene. No entanto, houve uma diferença notável. Não houve murmúrios, pois a mão da senhora idosa começou a tremer sutilmente à medida que sua avaliação avançava. Quando terminou, ela estava suando profusamente e se recusou a olhar Draco nos olhos. Draco suspirou internamente pois esperava tal resultado. Afinal, para ser capaz de fazer uma poção tão impossível, Draco era literalmente um monstro. Aqui está minha avaliação. O item possui os seguintes recursos: técnica de fabricação de cerveja de nível divino, mais 100%, reagentes épicos, mais 30%, aparelho de alta qualidade utilizado, mais 50%, poderoso recipiente de energia mundial, mais 150%, refeito, mais 100.000%, raridade semi-lendária, mais 5.000%, valor base do item,
Semi-lendário, 500 mil ouro. Adições, 526.650.000 ouro. Valor final, 527.150.000 ouro. Aceitar. Sem número. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.